Olá pessoal, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula nossa de genoma, onde hoje a gente vai conversar sobre a herança das características complexas, tá? Então são as heranças complexas. Essa aula é uma aula bem interessante porque desde quando a gente estuda, né, quando a gente inicia o estudo da genética, a gente sempre vem com a ideia de Mendel, né, a segregação dos caracteres, e aí a gente às vezes acha que todas essas características, elas partem de uma ideia mendeliana, sabe? Onde um par de genes, onde né, vai resultar naquela característica. E, na verdade, não é. Tá? Então, na aula de hoje, a gente entende como são essas características, essa herança complexa, certo? Então, por exemplo, gente, a altura das pessoas. A altura, né, você pode reparar que existem pais grandes, né, e que os filhos, a progênie ali, pode ser realmente de pessoas grandes, certo? E então isso realmente é um fator genético, a gente consegue confirmar isso. Mas, por exemplo, a população ela não é segregada, ela não é dividida em pessoas altas e pessoas baixas. Existe um intermediário nisso daí, sabe? E não quer dizer, por exemplo, que o pai tem 1,70 m, os filhos terão 1,70 m. Então tem uma diferença nisso aí. Então o estudo de como esses biometristas, né, como esses pesquisadores, eles conseguiram identificar essa diferença, conseguiram identificar como, né, gente, que essas características, elas são modificadas, como que isso pode ser passado para os descendentes, é o tema da aula de hoje. Tá? Então, como se tem uma variação ambiental, se é genotípica, isso tudo a gente acaba estudando nesse tema de hoje, que é sobre essa herança complexas, tá? Como é que isso funciona? Espera aí, vamos compartilhar a aula. Para a gente começar aí, então, vendo. Deixa eu colocar aqui para... para apresentar o slide, só um minutinho. Então, vamos lá. E é interessante, gente, como esses traços, essas características, elas mudam, inclusive, em diferentes populações, tá? Então, a gente observa como que isso acontece, né? Os estudos. Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, então, heranças e características complexas. Ô, gente, desculpa, que tá errado, são complexas, tá? Então, são características complexas. Vamos lá, então. O que acontece, gente? Até então, isso que eu vinha falando com vocês, a gente aprende muito, a gente estuda muito a genética mendeliana. Aí você vai falar, poxa, Natália, então você vai vir aqui para mim, numa aula de hoje, falar que tudo que eu estudei de genética mendeliana tá errado? Não, não tá errado, tá, gente? Então, quando a gente estudou lá na época do segundo grau, as leis de Mendel, que falava que tinha segregação dos caracteres, né? O cultivo lá das ervilhas todas, o que a gente aprendeu nesse fato, né? A gente aprendeu na genética mendeliana que o que a gente tinha era uma série de experimentos onde ele conseguiu provar que um par de genes alelos ele condicionava, ele caracterizava em uma única característica. Então, por exemplo, igual no caso lá das ervilhas, né? Ele testou lá, por exemplo, a cor das flores, se aquela ervilha era rugosa ou se era lisa. Então, ele via determinadas características. Mas, com o passar do tempo, foi observando que existiam alguns genes que desempenhavam papéis, não únicos em um par de genes, mas eles viram que vários genes desempenhavam papéis em determinadas características. Então ficou assim, ué, gente, como que pode? Então, como que pode, por exemplo, algumas características, como altura, cor de pele, a propensão, por exemplo, a algumas doenças como diabetes, por exemplo, como que isso pode acontecer de uma tal maneira que não segue a genética mendeliana? Então, alguns biometristas que são pesquisadores que trabalham quantificando, determinando, calculando essas características, eles descobriram o quê, gente? Que existem traços, características, tá, gente? Como a altura, por exemplo, que demonstram uma amplitude de variação contínua. O que quer dizer isso, gente? Por exemplo, uma pessoa, ela pode, a média
tá? Da população. Então, por exemplo, você quer fazer um estudo, a média da população cachoeirense. Então, por exemplo, você vai lá e vai medir numa determinada, aqui em Cachoeiro, a altura das pessoas. E aí você vai ver, gente, que vai ter gente, adultos, tá? Que vai ter de 1,50 m, não sei, até 2,10 m, sei lá. Você vai ver que vai ter essa amplitude, tem uma variação contínua. Então, como, gente, nessa variação de 1,5 m até 2,10 m, por exemplo, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,90 m, por que isso muda tanto? Então, eles começaram a ver, gente, que algumas características, cor da pele, gente, não existe somente, daqui a pouco eu vou até falar mais sobre isso, não existe somente a cor negra, a cor branca, não, é uma amplitude de variação, é uma mudança tão grande nisso aí, que simplesmente o modo mendeliano simples, onde apenas um par de genes alelos codificava aquela característica, então não é assim, não é simplesmente assim. Então, para algumas características, elas se comportam de maneira simples, do mendeliano simples, e outras que têm uma variação contínua muito extensa, uma amplitude de variação, a gente viu que tem os traços quantitativos ou complexos. E é exatamente complexo, por quê, gente? Porque é em relação à variação, tá vendo? Em virtude da variação em relação a tais traços, ser regulada por um complexo de fatores, tanto genéticos quanto ambientais. Quando a gente trabalha com as características de Mendel, ele não trabalhava com as características ambientais, era simplesmente características genéticas. Então, todo o cruzamento genético, vamos fazer um entrecruzamento das folhas brancas com folhas vermelhas, era sempre assim. Aqui não. Aqui a gente está vendo exatamente que alguns fatores, eles agem tanto fatores genéticos quanto ambientais. Então, vamos continuar, por exemplo, com a altura das pessoas. Nós temos ali pessoas altas, claro, né, que tem essa altura, tem esse traço, tem essa característica, mas a gente tem que entender também que se essas pessoas, por exemplo, viverem em situações diferentes, em condições diferentes, ela pode ter um plus ambiental para ajudar ou não. Então pensa comigo, gente, pessoas da mesma, irmãos, tá, gente? Pessoas da mesma família comportam ali as mesmas características, ou teoricamente, né, deveria ter essas mesmas características. Por exemplo, vive numa associação, vive numa condição socioambiental positiva, boa. Então ela tem condições de nutrição, né? Aí ela vai se desenvolver, realmente, se ela tem condições para isso, ela vai se desenvolver mais. Então tem um fator ambiental envolvido com isso aí. Certo? Então isso, gente, a abordagem mendeliana simples, clássica, ela não resolve isso, tá? Então, o que a gente está estudando aqui é como, gente, essa arquitetura genética e a propriedade de uma população, os fatores genéticos e os fatores ambientais, eles podem interferir nas características complexas de uma determinada população. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Muitos genes influenciam o mesmo caráter de modo cumulativo e sofrem influência ambiental. Então, por exemplo, a gente tem casos de genes, de vários genes, que vão adicionando, sabe, gente? Vão influenciando naquele caráter de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, até chegar na característica daquela pessoa. Então, não quer dizer, gente, que um único par de alelos que vai condicionar aquela determinada característica. Então, quando a gente fala de uma herança multifatorial, da genética quantitativa, de caracteres complexos, o que a gente está falando? Que muitos genes, de pouco a pouco, o efeito aditivo, de pouquinho a pouquinho, eles vão influenciando o caráter, as características daquele indivíduo, certo? Então, o que isso quer dizer? Isso é chamado de hipótese multifatorial, tá, gente? Que um pouquinho, né, das características dos genes influenciam nas características, tá, daquele indivíduo. A hipótese multifatorial, então, ela trouxe os traços quantitativos para o reino da genética mendeliana.
Então, eles viram isso, tá, gente? O que? Que alguns genes, eles apresentam um grande efeito sobre traço, quando eu falo traço, tá, gente? São características daquele indivíduo, enquanto outros apresentam apenas um pouquinho de efeito. Tá, mas de qualquer maneira, o que a gente tem é que naquela população ele tem diversos genes que vão influenciar naquela característica, sabe? Então, isso daí trouxe para o reino da genética mendeliana. Então, os biometristas, eles conseguiram, através de cálculos, modelos matemáticos, modelos estatísticos, conseguir confirmar essa sub-área da genética, essa área da genética mendeliana. Tá? Então, a sub-área da genética que desenvolve e aplica os métodos estatísticos, não são poucos não, tá, gente? Para a compreensão da herança dos traços complexos, é chamada de genética quantitativa. E aí ela vem tentando explicar isso tudo. Como, por exemplo, que você tem diferenças na pressão arterial, no peso corporal, uma suscetibilidade à depressão, por exemplo, os níveis séricos de colesterol, o risco de desenvolver câncer ou outros distúrbios. Isso tudo, gente, são traços complexos. Por que são traços complexos? Porque muitos genes influenciam, né, nessas características de modo cumulativo, fora a influência ambiental. Então, isso tudo junto é o estudo da genética quantitativa. Então, por exemplo, pressão arterial. Pressão arterial, gente, não é uma herança simples, não é uma genética mendeliana, sabe? Não é um cálculo simples, não é um único gene que está influenciando isso. Além do gene, você também tem a questão ambiental, tem a questão dos alimentos, tanto que você observa nas populações diferenciadas. Vocês já repararam isso? Existem populações que, dependendo da característica de vida, do tipo de alimentação, são mais propensos a uma pressão arterial elevada e outros não. A mesma coisa, problemas cardíacos, câncer. Então, isso tudo, gente, são os biometristas estudando como que a ação desses genes em conjunto, mais o fator ambiental, predispõe esse indivíduo a ter essas características, ok? Então, a gente tem aqui a herança quantitativa, tá, gente? Que é um tipo de herança na qual participam 2 ou mais pares de genes, por isso que não é um modelo mendeliano simples, porque a gente fala que participam 2 ou mais, com segregação independente. O efeito é cumulativo de vários genes envolvidos, cada um contribuindo com uma parcela para a formação daquela característica. Então, ao invés de ser um único par que vai resultar naquele indivíduo por completo, não é assim. Então, você tem vários genes envolvidos contribuindo um pouquinho de cada um, tá? Então, nessa determinação do caráter quantitativo, tem a participação de um sistema de genes pertencente a locos diferentes e que todos ou parte deles tem um efeito cumulativo, que é chamado de efeito aditivo, certo? Então, o que é isso? Ele vai adicionando, ele vai manifestando essa contribuição de genes pertencente a vários locos. Então, é de pouquinho em pouquinho que vai adicionando aquela característica. Certo? Então, gente, desse jeito que a gente acaba estudando essas heranças e características complexas, certo? Então, por exemplo, quando a gente compara aqui a genética mendeliana clássica, que geralmente são as qualitativas, com as quantitativas, que são essas complexas, a gente tem o quê? Que nas quantitativas nós temos muitos pares de genes que estão envolvidos, enquanto nas qualitativas, né, na mendeliana simples, a gente acaba tendo poucos pares de genes, geralmente é um só. Nas quantitativas, a gente tem o efeito individual do gene sobre a característica, ele é muito pequena, porque a gente viu do efeito aditivo, ou seja, muitos pares de genes condicionando pouquinha contribuição deles, mas vários, então você não tem um efeito individual de um gene, são vários genes, enquanto na qualitativa não é assim, é o efeito individual de um. Nas quantitativas, a gente tem influência genética mais ambiental, enquanto nas qualitativas praticamente não tem interferência ambiental, é somente a genética. E quando a gente tem as quantitativas, ela tem a tendência é ter uma distribuição fenotípica contínua, sabe? Porque tem interferência do ambiente, da genética, enquanto nas qualitativas são classes bem definidas.
Então, por exemplo, nas quantitativas, contínuo que eu falo, é igual essa questão. Então, você tem ali, por exemplo, populações de 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,72 m, 1,68 m. São números, é contínuo aquilo ali. São números quebrados, sabe? Enquanto as qualitativas é sim ou não. Então, as flores rosas ou vermelhas, azul ou verde, é característica enrugada ou lisa, sabe? Então, essas aqui são as principais diferenças entre as heranças quantitativas ou complexas e as qualitativas ou simples, tá? Então, a nossa aula hoje, o foco principal é exatamente como os biometristas, esse conjunto de geneticistas que trabalham com esses cálculos, com esses modelos matemáticos, para tentar entender como que esses vários genes eles conseguem trabalhar contribuindo com poucas contribuições, mas formando uma característica complexa, ou seja, a contribuição de vários genes naquela característica, ok? Então, por exemplo, ó, só para vocês entenderem aqui, em 1913, gente, ó, é tempo a vá-se embora. Em 1913, esse cientista aqui, ele sugeriu 2 pares de genes para determinar a cor da pele. Tá? Então ele falava o quê? Que a gente tinha... Ai, travou aqui, ó. Então ele falava o quê? Que a gente tinha os dominantes, A e B, né? Azão e Bzão, era que tinha mais melanina, e os recessivos, tá vendo? Azinho e Bzinho, eram menos melanina. Então, no início, gente, ele determinava, assim, genética mendeliana simples. Então, o que a gente tem aqui? Os genótipos que nós temos são esses genótipos aí. Então, nós temos tanto dos recessivos, heterozigotos e os dominantes, tá? Então, nós temos com as características de pele clara, né? Então, repara aí nesse primeiro quadro. É porque o meu mouse aqui travou, gente. Peraí. Travou, não tô conseguindo mexer nele agora, mas daqui a pouco ele volta. Então, no genótipo aqui, por exemplo, ó, esse primeiro dos recessivos aí, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, o fenótipo era o quê? Uma pele clara. Quando você tem um heterozigoto, aí já vem para o mulato claro, ou seja, você já começa aqui na tabela, na segunda parte da tabela, mostrando o quê? O mulato claro, porque você já tem uma contribuição de um gene dominante. Então, já vai para mais, né, para mais melanina, então já vai para o mulato claro. Na terceira tabelinha aí, quando você já tem contribuição de mais genes dominantes, né, então para mulato médio. Então, à medida que vai aumentando esses genes dominantes, a cor vai, né, vai ficando com um tom mais escuro devido à melanina, até chegar na pele negra, certo? Só que o que a gente tem hoje? Ah, voltou. Então tá vendo aqui, ó, somente recessivo, então a pele bem clara. À medida que você vai tendo os dominantes, vai aumentando a produção de melanina, então a pele vai ficando, né, mais escura. E o que acontece, gente? Hoje em dia, a gente já sabe que a cor da pele, olha que coisa louca, gente. Ela é influenciada por mais de 200, né? São dois não, tá, gente? São mais de 200 pares de genes que determinam a cor da pele. É muita coisa. Então, o que a gente consegue ver hoje em dia é que a característica cor da pele é determinada pelo efeito aditivo de vários genes. Não é um único só, entendeu? Então, tem uma variação contínua ou gradual. Não existe simplesmente negro ou branco, com melanina ou sem melanina. Não. Existe uma contribuição extrema. Então, é um traço contínuo. Isso é o quê, gente? Você tem muitos genes envolvidos com essa característica, a cor da pele. Então, isso é o quê? É um traço complexo, é uma característica complexa. Então, aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Então, tem essa tabela que vem tentando explicar. Aqui nós temos os efeitos aditivos aqui do lado, tá vendo? Ó, mostrando um pouquinho. Então, tanto dessas cores. Então, por exemplo, a pessoa que é da pele branca, que aqui é recessivo, tá vendo? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Quer dizer que ela não tem melanina? Ela não tem cor? É transparente? Como assim? Então, na verdade, o que vai vendo é exatamente esse processo. O quanto, então, os biometristas, eles fazem como? Eles conseguem calcular o quanto que aquele traço, que aqueles vários genes envolvidos, eles caracterizam nessa eles conferem essa característica, sabe? Então, é um traço contínuo. Então, você tem negro, mulato claro, mulato escuro, mulato médio, branco. Então, você tem várias tonalidades de cor de pele, tá? Então, desculpa, gente. Só pra vocês conseguirem entender como que funciona esses traços contínuos, essa herança quantitativa. Ok, gente? Tudo bem? Então, vamos lá.
Só para vocês conseguirem entender melhor um pouquinho sobre isso, deixa eu comentar com vocês que existem diferenças entre as características. Então, nós podemos ter traços contínuos, descontínuos, categóricos, de limiar. Qual que é a diferença entre eles? Quando eu falo para vocês assim, traços contínuos. Então, por exemplo, a gente está falando de uma determinada característica como cor da pele, por exemplo, como altura, onde elas são caracterizadas por traço contínuo. O que isso quer dizer? Elas podem ter qualquer valor entre dois extremos. Então, por exemplo, aqui a altura. Então, eu vou pegar a turma de vocês. Vamos colocar, igual quando a gente era mais novo, que ficava em fila indiana, do mais baixo para o mais alto. Então, vamos colocar todo mundo aí. Vamos medir todo mundo. Quando você mede, são características de traços contínuos. Por quê? Porque você vai ter aí, mais uma vez, 1,50, 1,55, 1,60, 1,80, 1,90. A gente não se conhece, assim, né? A gente não tem... Eu não tô vendo vocês aí agora, mas, por exemplo, pode ter gente aí muito grande, 1,90, 2 metros. Então, isso são traços contínuos, certo? A cor da pele que a gente acabou de ver são traços contínuos. Branco, negro, mulato claro, mulato... Então, são traços contínuos. Então, observa aqui a curva, tá vendo? Então, você tem valores, né? Números de indivíduos pelos valores. Então, você tem dos menores, aumenta, né? Se a gente fosse fazer aqui o quanto desses maiores, e vai diminuindo. Tá? Então, você pode ter qualquer valor entre esses dois extremos. Então, isso é um traço que a gente chama contínuo. Tá? Além disso, nós temos também os traços descontínuos. O que são os traços descontínuos? É quando você tem ou não aquela determinada doença. Então, por exemplo, ninguém tem meio diabetes, ninguém tem meio câncer, ninguém tem meio infarto. Tá? Ou a pessoa tem câncer ou não tem. Ou a pessoa tem diabetes ou não tem. Ou a pessoa é hipertenso ou não é. Tá? Então, isso são traços descontínuos. Ok? Então, é a presença ou ausência de alguma condição. Ou ela vai ter isso, ou ela não vai ter. Tá, gente? Essa conversinha que a gente escuta aí, porque a pessoa, eu tô meio hipertenso. Porque eu tô meio diabético. Não, gente, ou você é, ou você não é. Ok? Então, esse meio aí não existe. Tá? Então, esses são os traços descontínuos. Na genética médica, a gente costuma classificar em acometidos e não acometidos, que seria essa característica dos traços descontínuos, tá? Então, por exemplo, da mesma forma, ou a pessoa é diabético ou não, ou ela é acometido ou não. Então, traços categóricos, porque você está categorizando aquilo dali em cometidos e não acometidos, tá? Mas são traços descontínuos, ok? Agora a gente vai para um que são os traços com limiar. Traços com limiar, gente, é uma característica muito grande, né, presente nesses traços descontínuos, nesses traços categóricos. Por quê? Pensa comigo. Ou a pessoa tem ou não tem. Beleza, perfeito. Só que o que acontece, gente? Esses traços com limiar é uma característica, né, de herança complexa. E aqui é tão engraçado, porque, vamos pensar aqui comigo. Ou um indivíduo, né, é categórico, ou ele tem ou ele não tem diabetes, vamos supor, certo? Não é simplesmente uma regra mendeliana simples, sabe? Ele não segue isso. O que acontece, gente? Em vez disso, existem múltiplos fatores genéticos e ambientais que impõem essa pessoa ao risco de ter uma diabetes. Vamos falar a verdade. Então, além dela ter uma propensão genética, vários genes envolvidos com o risco de ter diabetes, essa pessoa também tem fatores ambientais, certo? Então, o que acontece? Os indivíduos normais, então repara, essa pessoa até aqui, ó, nesse limiar, se eu categorizar essa pessoa aqui, ela vai ser não acometido. Ela não vai ter diabetes tipo 2, mas ela tem uma propensão genética a ter e fatores ambientais também. Então, se essa pessoa ela for imposta, tá, gente? Como ela tem vários fatores genéticos e ambientais que impõem essa pessoa ao risco de desenvolver essa doença. Então, os indivíduos que apresentam um determinado número, né, um determinado número de fatores de risco, vão ultrapassar esse limiar e, consequentemente, desenvolverão uma doença. Então, aqui tá aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos ó, um modelo para expressão dessa característica. Então, aqui, até aqui, ó, esse limiar aqui, esse indivíduo, coitado, ele é não acometido. Mas ele tem características, ele tem genes,
nele, que como são traços aditivos, é de pouquinho a pouquinho, sabe? Aquilo é adicionado a ele. Juntando os fatores ambientais, é como se fosse uma bola de neve, sabe? Aquilo só vai aumentando, 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 daqui a pouco essa pessoa vai fazer o quê? Desenvolver aquela característica. Então, isso são traços com limiar. Realmente, a pessoa tem ou não tem, mas dependendo do ambiente e dessa carga genética desse indivíduo, vai um traço com limiar. A partir dali, aquela pessoa desenvolve. Além da diabetes, tá? Então, é quando essa variável subjacente excede um determinado número. Então, se ela excedeu aquilo, a característica vem e aparece. Ok, gente? Isso também pode acontecer para desenvolver a fenda labial. Não tem a fenda labial em bebezinho? Então, tem, de fato, uma tendência genética a desenvolver essa condição. Só que somente, né, nos bebezinhos cuja tendência ultrapassa esse limiar, ele vai ter a fenda labial. Que outras doenças complexas com limiar, então, que a gente tem? Artrite reumatoide, vários tipos de câncer, aqui, ó, esclerose múltipla, obesidade, a gente sabe disso. Por exemplo, gente, você pode ter todas as características complexas, você pode ter vários genes, tá, gente, condicionando a obesidade, que estão ali aditivo, só que o fator ambiental ele está envolvido. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que malha, que tem uma alimentação balanceada, que está controlando tudo bonitinho, possivelmente você não vai atingir esse limiar. Então, possivelmente, você vai ser categorizado como uma pessoa normal, sem obesidade. Isso vale para todos os outros. Ó, diabetes, asma alérgica. Por isso que a gente fala os fatores ambientais, de você conseguir controlar esses fatores ambientais. A hipertensão, doenças cardíacas, não sei se vocês sabiam disso também, ó, doenças psiquiátricas, esquizofrenia, o autismo, doença celíaca, né, gente, sabe? Da interação toda ali com glúten, né? Então, isso tudo, gente, são características complexas, ou seja, são condicionadas pela união de vários genes contribuindo um pouquinho para essa determinada característica e fatores ambientais. Então, teoricamente, você pode ter uma pessoa dita normal, categorizado como não acometido, como paciente saudável, que quando atingir tantos valores genéticos mais ambientais, podem ser categorizados agora como acometidos. Entendeu, gente? Então, isso é um estudo para as características complexas. Entendeu? Que interessante que é isso aí. Por isso que cada vez mais a gente tem um mapeamento, tá, gente? Desses locos de características complexas, como que isso funciona. Porque imagina, gente, se você consegue reverter isso aqui, sabe? Então, porque os fatores ambientais, gente, então você tem medicamentos, você tem atividade física, você tem vários estudos que você pode fazer. Agora, a parte genética é um pouquinho complicada. Então, se a gente consegue entender, ver como é que isso funciona, quem sabe, né, novas possibilidades virão aí para um determinado tratamento, a possibilidade de cura para alguma doença, certo? Beleza, continuando. Então, nós temos os traços contínuos, que são aqueles, então, que são variáveis. Lembra sempre da altura, uns 70, 75, 76, 77. Lembra desses. Nós temos os categóricos, né, os descontínuos, ou tem ou não tem. Esses categóricos, eles podem ter de limiar, né? Então, até um certo ponto, mas os fatores ambientais, ele pode ser categorizado como acometido, e tem o traço merístico, ou o traço de contagem. Esse daí, gente, são medidos com números inteiros. Então, um exemplo que a gente acaba tendo mesmo, mais comentando, por exemplo, é o número de uma ninhada. Então, por exemplo, gente, a fêmea, uma cadela ali, ela vai ter 6 filhotes, ela não tem 6,25. Ela pode ter 4 filhotinhos, ela não vai ter 3,5. Sabe, gente? Ou ela vai ter, ela não vai ter. Ou vai nascer vivo, vai nascer morto. Metadezinho não vai nascer, tá? Então, esses traços merísticos ou de contagem, sabe? Eles são quantitativos, mas eles são restritos a valores definidos, certo? Então, nós temos esses traços aí. Então, os geneticistas quantitativos, gente, eles sempre tentam buscar a herança, sabe? Compreender como essa herança desses traços demonstra uma herança complexa, que pode resultar numa combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, qualquer fenômeno biológico em relação ao qual existe uma variação
pode demonstrar uma herança complexa e pode ser estudado como um traço complexo. Tá, gente? Então, a gente precisa estudar esses fenômenos biológicos, como que a herança complexa pode afetar, como que ele pode mudar, então, como que ele pode melhorar em alguns estudos, melhorar de algumas doenças, tá? Então, a gente acaba estudando sempre isso aí, certo? E aí, gente, esses estudos todos são chamados, então, da herança multifatorial, diferente da herança simples de Mendel. Essa herança multifatorial, ela pode ser considerada com limiar ou sem limiar. Então, com limiar, lembra, gente, é quando você tem esses fatores complexos, né, herança complexa, vários fatores ali envolvidos, vários genes envolvidos, e ele é descontínuo, ou seja, são números variáveis que você tem ali, até chegar no determinado limiar, e a partir desse limiar, ele simplesmente condiciona uma categoria, ou doente ou não doente, vai mudar. E o sem limiar. O sem limiar, ele também é quantitativo, ele também é complexo, só que ele é contínuo. Certo? Então, gente, são esses estudos aí que a gente acaba vendo, todos eles, a influência ambiental. Então, isso é uma característica que a gente tem das heranças complexas, porque além dos fatores genéticos, a gente também estuda a influência ambiental. Aí vocês podem estar me perguntando assim, tá, Natália, beleza, você falou desses fatores todos, essas características todas, esses traços contínuos, descontínuos, merísticos, e pererê, parará, nananã, esse monte de coisa. Beleza. Aí vem a pergunta. Como que esses geneticistas, como que esses biometristas, eles conseguem ver essas características, sabe? Como que eles conseguem ver, entre outras características, como essas aqui que estão aqui, fenda labial, câncer, diabetes, hipertensão, como que eles são influenciados por fatores genéticos ou por fatores ambientais? Então, como? Primeira coisa, gente, essa área das heranças complexas, elas são muito extensamente trabalhadas na engenharia genética de plantas, tá? Muito. E aí tem cruzamento, endocruzamento, é uma loucura aquilo dali. E em humanos, o que a gente tem é estudo com parentes. Parênteses, olha, gente, desculpa, estudo com parentes, estudo com gêmeos, tá? Eles ali que acabam respondendo com os seres humanos. Algumas características podem ser quantificadas, outras não. Eu volto até a falar um pouquinho mais, essa questão de gêmeos ali na frente com vocês, mas para todas elas, para todos esses traços, para todas essas características, para todos esses estudos, gente, nós temos os biometristas, que eles fazem trabalhos com modelos matemáticos, modelos estatísticos. Então, são vários. Um dos principais que eles trabalham, não quer dizer que são os únicos, tá, gente? São esses modelos que eu vou colocar aqui para vocês, que é a média, tá, gente? Então, nós temos a média de uma população, o centro de uma distribuição, tem a variância, tem um desvio padrão. Então, a partir de modelos estatísticos, que vocês podem ver aí nas aulas de vocês, né, gente? Existem vários modelos estatísticos para conseguir comprovar essa genética quantitativa. O quanto daquele fenótipo daquele indivíduo, ele é resultado de caracteres, de fatores ambientais, e o quanto daquele fenótipo é de uma característica genética. Aí você fala assim, Natália, mas para que eu quero saber daquele bendito indivíduo ali, o quanto que é ambiental e o quanto que é genético? Por quê, gente? Para você conseguir determinar naquela progênie, daquele indivíduo, na prole daquele indivíduo ali, o que pode vir, sabe? Qual que é o resultado disso? Então, por exemplo, uma determinada família que tem diabetes tipo 2, né? Então, quanto dessa diabetes tipo 2, essa herança quantitativa aqui, quanto que isso é genético? Quanto que isso é ambiental? Porque se for ambiental, gente, se for praticamente ambiental, quer dizer o quê? Que não tem genes ali que condicionam essa característica. Então, quer dizer o quê? Que possivelmente a prole dessa pessoa, se tiver outros fatores ambientais envolvidos, possivelmente não terá essa doença. Agora, o quanto
de fatores genéticos está envolvido naquilo dali, sabe? Então, é isso o estudo estatístico para essa genética quantitativa, para conseguir determinar toda essa prole, certo? E aí, gente, aqui tem, ó, as fórmulas para vocês lembrarem, desvio padrão, variância, média, tá? E aí, uma dessas fórmulas que a gente acaba estudando, a gente vê isso aqui. Herdabilidade no sentido amplo e herdabilidade no sentido restrito. O que isso quer dizer, gente? Uma questão chave, sabe, na genética é o seguinte: quanto da variação em uma população ocorre em virtude de fatores genéticos e quanto em virtude de fatores ambientais? Qual a influência de fatores inatos, os genéticos, em comparação com os fatores externos, os ambientais? Aí, né, costuma até brincar que, na verdade, as respostas a essas questões da natureza versus criação são de importância prática. Então, esses biometristas extremamente inteligentes, esses geneticistas quantitativos, eles conseguiram, através de fórmulas, né, matemáticas, de cálculos, determinar o quanto dessa variação, dessa herdabilidade, ela acontece tanto em fatores ambientais ou fatores genéticos. Então, nós entramos no primeiro ponto-chave, que é o qual? Desculpa, gente. A herdabilidade no sentido amplo. A herdabilidade no sentido amplo, tá vendo? Ele é representado por esse H maiúsculo ao quadrado. E ele quer dizer o quê? Ele quer dizer a proporção da variação fenotípica que é devida a fatores genéticos. Tá? Então, ele tenta ver isso aqui. Então, ele tenta ver através de matemática, matematicamente, o que a gente vê? Que a herdabilidade, no sentido amplo, vai ser o quê, gente? A razão entre a variância genética, tá, gente? A razão, isso aqui tá dividido, parece um N, não parece? Mas é a razão, tá? Entre a variância genética pela variância total da população. Então, é exatamente isso daqui que é visto. Também pode ser visto dessa forma aqui, tá, gente? Mas é exatamente a variância genética, a razão, né? Entre a variância genética e a variância total de uma população. Então, a herdabilidade no sentido amplo, gente, é exatamente para a gente conseguir determinar a variação fenotípica que é devida a fatores genéticos ou ambientais. Então, olhando nisso daqui, a gente tem o seguinte caso. Essa herdabilidade no sentido amplo, ela vai variar de 0 a 1. Aonde, gente? Quando toda variação de uma população ocorre em virtude de fatores ambientais e não tem nenhuma variação genética, só tem ali, só consta fatores ambientais, a nossa herdabilidade no sentido amplo vai dar o quê, gente? 0, certo? E quando toda variação de uma população ocorre em virtude de fatores genéticos, onde não tem 0, a parte ambiental é 0, tá? Só tem fatores genéticos, a herdabilidade no sentido amplo equivale a quanto, gente? Equivale a 1. Então, quanto mais próximo de 1, maior a contribuição genética. Quanto mais próximo de 0, maior a contribuição ambiental. Então, vamos pensar o seguinte, vamos supor que um determinado agricultor, ele quer ver o quanto lá da linhagem dele, da polinização dele, sei lá, vamos colocar da linhagem do cruzada dele de milho lá, o quanto disso daí corresponde a fatores genéticos, a melhora nisso daí, a fatores genéticos ou a fatores ambientais. Então, ele fez todo o processo de endocruzamento, todo o resultado lá que ele encontrou da variância genética e a variância total, isso tudo, gente, tudo é calculado, tudo é medido, tudo é descrito bonitinho. São vários modelos. E aí vamos supor que ele conseguiu, né, achar, ele conseguiu interpretar essa variância, o quanto da variância genética que teve e o quanto da variância total teve, e aí ele simplesmente vai achar a herdabilidade no sentido amplo. No momento que ele acha isso, o cálculo, vamos supor, gente, que deu 80% da herdabilidade no sentido amplo. 80%. Aí você fala assim, beleza, Natália, eu achei um valor de 80% na linhagem lá que eu estou trabalhando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê, gente? Que praticamente
todo o trabalho, tudo que é feito ali, que os genes estão contribuindo com a variação nesse milho. E que só em torno de 20% que você tem uma interferência ambiental, uma variedade ambiental. Então, por exemplo, se você está mudando, trabalhando com a polinização desse milho, então você conseguiu determinar que em torno de 80% ali é variação genética e que só 20% são fatores ambientais. Tá? Então você consegue quantificar, você consegue interpretar isso aí. A mesma coisa, vamos supor que você fez um determinado experimento lá e que a herdabilidade deu 20%. Deu 20%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que 20% do resultado ali, o que você tem, na verdade, é que quem está contribuindo com as características em questão estudadas ali, já que deu 20%, são fatores o quê? Ambientais. Você tá me entendendo, gente? Por que a gente está falando isso? Porque se essa herdabilidade no sentido amplo deu 20%, certo? Então quer dizer que ela está mais próximo de quem? Está mais próximo de zero. Se ela está mais próximo de zero, quer dizer que ela está mais próximo de quê? Dos fatores ambientais. Então, quer dizer o quê, gente? Que 20% dessa herdabilidade tem a ver com fatores genéticos e somente 80%, e somente não, né? E os outros 80% com fatores ambientais. Ok, gente? Então, quanto mais próximo de zero, tá? Essa herdabilidade no sentido amplo quer dizer que tem a ver influência do ambiente, e quanto mais próximo de essa herdabilidade, essa variabilidade é atribuída a condições genéticas. Okay? Então, se deu 80% a herdabilidade no sentido amplo, quer dizer que 80% ali, mais próximo de fatores genéticos. 20% mais próximo de zero. Então, quer dizer o quê? Que o 80%, que é o maior, são fatores ambientais. Ok, gente? Tudo bem isso aí? Então, isso é a herdabilidade no sentido amplo. Ok? A gente quer ver o quanto desses fatores ambientais, essas condições genéticas, elas são herdadas, aparecem, né, fenotipicamente naquele indivíduo. E como que a gente consegue medir? Gente, medir essa herdabilidade no sentido amplo com plantas, com alguns animais é muito fácil. Agora com os seres humanos. Agora a gente volta a falar dos gêmeos, tá? Então o que a gente tem? Os gêmeos idênticos, gente, eles têm ali, né, 100%, eles compartilham 100% dos seus genes, enquanto os outros irmãos, né, os gêmeos dizigóticos, eles compartilham em torno de 50%. Então, a gente acaba trabalhando mais com gêmeos idênticos. Só que acontece, gente, como a gente está trabalhando, é uma razão, a herdabilidade no sentido amplo, ela é uma razão entre a variância genética pela variância total, né, pelo ambiente que aquele indivíduo tá. Se a gente trabalha com gêmeos idênticos no mesmo ambiente, a gente não vai estar calculando uma herdabilidade no sentido amplo de forma correta. Por quê? Porque o ambiente é o mesmo para os dois. Então, na verdade, essa herdabilidade no sentido amplo em seres humanos, ela foi estudada com os gêmeos que foram separados na maternidade e foram criados com pais adotivos que não têm relação nenhuma. Alguns estudos mostram, gente, que durante o Holocausto, infelizmente, foram feitos, né, vários testes genéticos, né, com gêmeos ali, monozigóticos. Mas o que a gente tem é a tentativa de alguns estudos quando descobriram gêmeos que foram afastados da maternidade e que foram viver em lares completamente não relacionados. E aí foram estudar para ver como eles estavam. Tá? A contribuição disso daí. É claro, gente, que essas estimativas, elas nem sempre podem estar corretas, porque, na verdade, o que acontece? A herdabilidade, no sentido amplo, ela é uma propriedade de uma população e de um ambiente em particular.
Tá? Então, se por acaso você muda a população, se você muda um ambiente, você pode ter diferenças naquilo dali. Então, tudo isso pode ter diferente. Pode dar uma diferença, então nem sempre vai ser correto, vai ser exato, mas é uma forma da gente conseguir quantificar essa herdabilidade. Então, por exemplo, com esses estudos dos gêmeos, foi visto, por exemplo, que tem uma contribuição genética a vários traços. Então, por exemplo, a parte psicológica, a fisiologia, traços psiquiátricos, atitudes sociais e até mesmo crenças políticas, gente. É incrível, tá? Essa heredabilidade, ela foi estudada. Então, assim, gente, não somente cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, mas outras características elas foram vistas, tá? Mesmo em ambientes separados, né? O cálculo dessa herdabilidade no sentido amplo, eles conseguiram ver que até mesmo algumas características dessas, como psique, fisiologia, propensão a transtornos psiquiátricos, depressão, tá? Eles conseguiram determinar essa herdabilidade no sentido amplo. Olha que coisa interessante, quando trabalhado com gêmeos. Só que lembrando, gente, que eu não posso simplesmente pegar esses dados e extrapolar para qualquer indivíduo, porque não é assim. Porque vai depender da localização, da variedade daquela população. Então muda um pouco, certo? Beleza. Aí, saindo um pouquinho da herdabilidade no sentido amplo, desculpa, a gente passa agora para um outro conceito. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó. Então, a pergunta agora que é o seguinte. Até mesmo quando existe variação genética em uma população, conforme medida pela herdabilidade no sentido amplo, então foi visto lá, herdabilidade no sentido amplo, e viu lá que uma determinada concentração, porcentagem, ela foi herdada. Só que quem garante que ela vai ser transmitida para a próxima geração? Tá? Então a pessoa pode herdar aquilo dali, mas quem garante que vai ser transmitido para a próxima geração? E aí a gente entra com outro conceito, que é a herdabilidade no sentido restrito, certo? A herdabilidade no sentido restrito é o H, só que é o H minúsculo, ao quadrado. E ela faz o quê, gente? Ela é a razão entre a variância aditiva e a variância fenotípica. Então, enquanto a herdabilidade no sentido amplo é a variância que a gente tem, tá vendo aqui, ó, genética pela variância total, aqui no sentido restrito, a gente tem a variância aditiva dividida pela fenotípica. Mas antes de explicar a herdabilidade no sentido restrito, deixa eu explicar para vocês o que é uma variância aditiva e uma dominante. Espera aí, rapidinho, vamos lá, só vocês entenderem isso. Então, quando eu falo de uma ação gênica, tá, gente, que é essa interação de alelos, a gente tem que entender o seguinte, que nós temos ação gênica aditiva e a gente tem uma ação gênica dominante e tem a epistasia. A epistasia a gente não trabalha aqui, tá? A gente vai trabalhar com a aditiva e com a dominante, só para vocês entenderem isso. O que é uma ação gênica aditiva? Então, vamos lá, gente. Vamos supor o seguinte. Vamos supor um locus B. Aqui, gente, ficou muito pequenininho esse quadradinho, mas vamos supor que você tem um locus B. Tá, gente? Você tem uma determinada característica B de bola. B maiúsculo. Tá? Você tem essa determinada característica. Beleza. E essa característica, ela determina o número de flores. O traço dela, a característica dela é o número de flores em uma determinada planta. Então, vamos lá. O locus apresenta dois alelos. B1 e B2. Show. Então, os resultados encontrados foram B1, 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 B2, B2, B2. Vamos relembrar um pouquinho lá na genética de vocês. B1, B1, homozigoto. B2, B2, homozigoto. B1, B2, heterozigotos. Ok? Beleza isso daí? Então tá. Então, quando você tem o valor do traço, aí não, qual que é o resultado que a gente tem? Peraí. B1, B1 apresenta uma frequência aqui, ó, de 0,25. B2, B2, que também é um homozigoto,
0,25, a frequência com que ele vai aparecer ali. Já o heterozigoto, B1, B2, é 0,50. Então, observem, gente, quando você tem um valor intermediário do heterozigoto, então ele é um valor intermediário entre esses dois homozigotos aqui, a gente costuma falar que a ação gênica, ela é aditiva. Então, você tem o heterozigoto, B1, B2, ele apresenta um fenótipo intermediário. Ele vai apresentar um fenótipo intermediário entre essas duas classes homozigotas aqui, porque esses dois homozigotos aqui, eles vão apresentar a mesma característica. E esse daqui vai ser diferente. Então, eu costumo dizer, gente, que a ação gênica é aditiva. E quando eu tenho uma ação gênica aditiva, o que eu estou querendo dizer, gente? Que não existem efeitos ambientais ali. Que todo genótipo isoladamente determina aquela característica. Nesse caso aqui, o número de flores. Certo? Nessa determinada planta. Agora, gente, em alguns casos, a gente vai ter um heterozigoto, tá, gente? Que apresenta 3 flores, o mesmo que o homozigoto B2, B2. Não tem essa tabelinha aqui não, tá, gente? Vamos supor que B2, B2 apresentassem 3 flores. Então, B2, B2 apresentam 3 flores, e B1, B2 também aqui, ó, apresentam 3 flores. Então, se ele apresenta a mesma característica do que o outro, eu falo o quê, gente? Que B2 é dominante em relação ao alelo B1. Então, nesse caso, a ação gênica é definida como dominante. Pode ser definida como recessiva? Pode, porque se for alelo recessivo, também vai ser. Então, gente, eu falo o seguinte, que quando existe dominância, tá? Ou seja, quando você tem essa ação de dominância, que aquele alelo pode dominar naquela característica. Então, por exemplo, a característica resultante desse cruzamento aqui, como o B2, no caso B2, ele é dominante nesse sentido, tá? Então, quando a gente tem uma característica, uma ação gênica que é dita como dominante, a gente não consegue prever se o fenótipo que está vindo ali, ele é ambiental ou se ele é genético, tá? Então, nesse caso, gente, a gente não trabalha, quando a gente fala herdabilidade no sentido restrito, a gente não trabalha com essas ações de dominantes ou recessivos. A gente trabalha simples e puramente com ação aditiva, por isso cálculo. Então, quando a gente trabalha com a herdabilidade no sentido restrito, a gente tem a razão entre a variância aditiva, ou seja, o tanto daquela característica que 100% dela é condicionada a fatores genéticos e a variação fenotípica total. Aí, essa total, você tem tanto genéticos quanto ambientais. Tá? Então, isso daqui é o quê? Essa herdabilidade no sentido restrito, ela faz o quê? Ela mede o quanto da variação entre os indivíduos em uma população é transmitido de modo previsível para a sua descendência. Então, aqui você vai prever, de fato, o quanto daquela variação vai ser transmitido para a descendência, diferente do sentido amplo. No sentido amplo, a gente até consegue ver, mas você não consegue dizer o quanto dali que vai. Na herdabilidade do sentido restrito, aí você consegue dizer o quanto, de fato, que vai ser transmitido para aquela descendência, certo? Também a herdabilidade no sentido restrito, ela varia de 0 até 1. Mais uma vez, quanto mais próximo de 1, maior a proporção da variância fenotípica decorrente da variância genética aditiva. Quanto mais próximo de 1, mais a variância genética, maior a capacidade de prever qual que é o fenótipo que vai vir desse resultado. Natália, a gente faz isso com seres humanos. Na verdade, gente, isso é extremamente trabalhado com plantas, tá? Com cultivos de plantas. Com seres humanos, pouquíssimo isso aqui é realizado, ok? E aí, terminando, a gente tem o quê, gente? Estudos, hoje em dia, que mapeiam, que vão tentar controlar esses traços quantitativos, tá? Então, o que a gente tem hoje em dia? Os genes
que controlam a variação em traços quantitativos, ou nesses traços complexos, são conhecidos como o quê? Loss de trato quantitativo. Então, quando perguntar para vocês o que é o mapeamento de QTL, é o quê? São estudos que são realizados, altamente realizados com esses genes que controlam esses traços quantitativos. Tá, gente? Ele é um procedimento, na verdade, extensamente realizado para tentar identificar a localização no genoma desses genes que vão controlar a variação em relação aos traços quantitativos. Então, imagina, gente, você tem um mapeamento no seu genoma para dizer o quanto que aquilo vai desenvolver, que pode, a probabilidade daquilo acontecer. Olha que coisa interessante, gente. Então, para conseguir localizar esses QTLs, a obtenção de estimativa dos seus efeitos, são empregadas diversas ferramentas biométricas sofisticadíssimas, tá? Então, são vários trabalhos, marcadores moleculares, são várias metodologias, mas qual que é a importância disso, gente? Você consegue observar ali a característica entre as espécies, o mapeamento pode ser útil para o melhoramento genético, emprego de seleção assistida para marcadores, você consegue ver os traços daquelas características, tá? Então, uma vez que esse loss de traço quantitativo, ou seja, os genes que controlam esses traços quantitativos, eles conseguem ser mapeados, você consegue interferir, você consegue tentar prever, né, as características daquele indivíduo. Aí você pode tentar mudar, avaliar, ver o que pode ser feito. Além do mapeamento de QTL, a gente também tem hoje em dia um mapeamento de associação ampla do genoma, que é esse estudo aqui, ó, GWA ou GWAS. O que é isso, gente? É um mapeamento de associação, tá? Ele é usado de modo rotineiro. Então, por exemplo, às vezes você vai ler algum artigo, alguma coisa, em que fala assim, ó, por exemplo, diversos cientistas desvendaram ou descobriram alguma coisa, genes de suscetibilidade para o autismo, para diabetes, para algum distúrbio metabólico. Então, quando fala isso, de genes de suscetibilidade que descobriram, eles fizeram esse mapeamento aqui de associação, tá? Então, eles fizeram o quê? Uma varredura no genoma inteiro, aonde eles descobriram, onde eles avaliaram esses loci, esses genes relativos às características complexas. E uma vantagem desses estudos é que os genes específicos, eles não são necessários. Você faz uma varredura inteira no genoma, que é diferente, gente, do QTL. No QTL, você procura genes específicos, você procura loss de traços quantitativos para determinadas características. Quando você faz um mapeamento de associação ampla, o nome já diz, é amplo. Você faz uma varredura no genoma, para quê? É cruzamento aleatório, tá, gente? Não é nada controlado. Exatamente para quê? Para você testar muitos alelos em locos de uma única vez e tentar mapear, tentar ver as características desses genes e determinar se eles classificam, se eles dão alguma característica nessas heranças complexas. Ok, gente? Então, eu mostrei para vocês na aula de hoje alguns exemplos de como essas heranças complexas, elas são conhecidas, né? Elas são trabalhadas, elas são vistas, que, na verdade, nem tudo segue a genética mendeliana, né? Aquele processo mais simples, não são todas aí. A grande maioria, na verdade, são os traços complexos. Então, nós temos vários modelos matemáticos que conseguem identificar esse processo e existem estudos, mapeamentos mesmo, para tentar identificar no nosso genoma quais são esses genes característicos por essas características complexas. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, a gente se encontra no nosso próximo encontro. Aqui eu termino mais uma videoaula. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Até mais, pessoal!